Raquel Novaes. Fala, meu amigo. Obrigado de receber aqui em casa, Raquel, foi muito legal. E o bolo estava ótimo, parabéns. Muito obrigada. Não me exponha dessa forma. Na próxima, eu vou fazer de verdade. Pronto, tá bom. Eu comprei, mas na próxima eu vou fazer. Raquel Novaes, cantora, psicóloga. Não fui até o final. Tá bom, mas tá bem. Mãe. Mãe, com certeza. Dois nenês? Chama de criança, hein? De bebê? São crianças. Casada com o Marcelo. Isso. Isso já é suficiente, essa é a Raquel. Esse é meu chamado. Quantos anos já com música, Raquel? Olha, eu comecei cedo porque minha mãe era regente de coral, professora de piano. Mas que eu fui estudar música mesmo, acho que põe um tempinho aí. E música com Jesus? Sempre. Toda a experiência com música sempre com Jesus? Sempre com Jesus. Eu fiz o LM, que é em São Paulo, né? É uma universidade livre. Então, eu me formei em canto popular. Nesse período, eu tive, assim, uma experiência com a música popular brasileira, estudei alguns compositores, cantei algumas coisas, mas em termos de gravações e de termos profissionais, sempre foi música para Jesus. Recebi alguns convites. Na época de ULM, eu lembro da minha professora falando, você tem que falar com o SESC, apresenta um projeto para o SESC, a sua voz é perfeita para MPB e tal. Mas nunca queimou isso no meu coração. Eu sempre tive um desejo. Para mim, a música e Jesus está muito interligado. Deus colocou a música dentro de mim e eu quero expressar essa musicalidade honrando e louvando o nome dele. Um projeto de MPB para Jesus, não tem? Quem sabe, né? O Marcelo, não? E o violão aí, né? Muito legal. Raquel, você é bastante conhecida no Brasil. Qual é o maior perigo de caminhar entre o serviço a Jesus, que é o que vale, que é um serviço que ninguém vê, no nosso último bate-papo no podcast, né, aquele serviço que ninguém vê, e a questão do reconhecimento, que é muito difícil. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso. O maior desafio é de não querer ser reconhecido. Como é que nós, cristãos, a gente consegue ponderar tudo isso assim, numa jornada ministerial? Eu acho que nós todos estamos sujeitos a isso, né? Nosso coração é tendencioso a isso, a essa busca de reconhecimento, mas eu acho que quando você tem uma relação ou busca ter uma relação íntima com Jesus, você acaba se deparando com uma simplicidade que havia em Cristo, que nunca, em momento algum, buscou reconhecimento. Ao contrário, nos momentos onde Jesus iria ser aclamado e aplaudido, você vê Jesus saindo de cena. E eu acho que é buscar essa simplicidade, essa coisa de que o reconhecimento verdadeiro vem do Senhor. E o que eu acho que ajuda muito a combater essa coisa de começar a se achar alguma coisa, é você sempre se colocar à altura de todas as pessoas, se aproximar delas, então sentar junto e bater um papo, gente que você nunca viu na vida, no aeroporto, no avião, ou mesmo na igreja, gente que você está conhecendo ali, senta, bate um papo e troca ideias, então você está sempre assim na mesma altura, porque nós estamos realmente todos no mesmo parâmetro. O errado né? É pensar ao contrário Exatamente. Disso. Mas por que os colegas de profissão de ministério fazem tão diferente? Assim? Não sei, eles fazem? Pergunta para eles, né? Pergunta para eles. Eu não sei, eu acho que eu estava comentando com você agora, que é a questão da idolatria, que o Asaf estava me dizendo, né, que é uma via que ela precisa ser alimentada nos dois sentidos. Então, quem está num palco precisa desejar ser idolatrado e quem está ali no público precisa querer idolatrar. Quando existe esse sentido acontecendo dos dois lados, então existe idolatria. Quando você não quer esse tipo de coisa, por que Deus nos livre, né? Quando você não deseja esse tipo de coisa, há um só objetivo, aquele que tem que ser exaltado, glorificado, toda honra e glória a Ele. Quando você tem esse objetivo, você já corta qualquer tipo de pensar exagerado acerca de si, né? Eu acho. E é difícil não fazer ídolos. Você tem ídolos? Você já teve ídolos? Melhor, pergunta delicada. Você já teve ídolos? Sabe que eu gosto de uma definição de um escritor chamado Horn Noland, que ele diz que tudo aquilo que ocupa a maior parte do seu pensamento ou controla o seu comportamento é um ídolo. É interessante pensar assim, porque se você acorda pensando em determinada coisa e ao longo do dia aquilo sempre está na sua cabeça e dependendo das oportunidades aquilo determina o seu comportamento, já é um Deus, já é um ídolo. Então nós lidamos com isso todo o tempo todo. A questão é a centralidade de Cristo na nossa vida, o centro, o trono, o senhorio, o governo.
E enquanto ele ocupa essa maior parte do nosso pensamento e controla nosso comportamento, ele está no lugar certo. E todas as outras coisas ficam no lugar certo. Alguém já disse, tirar Deus do lugar dele é tirar tudo do lugar. Então, que ele ocupe o centro, que ele seja o ídolo, que ele seja o exaltado. Eu posso tocar um monte de música e não adorar a Deus. Ah, pode. Música gospel, inclusive. O que é adoração? Música minha, inclusive. Você está querendo dizer que eu posso tocar na minha igreja uma música sua e não adorar a Deus? Com certeza. Então, o que é adoração? E eu também posso, né? Muitas vezes eu já tive experiência, eu posso falar aqui para vocês, de momentos onde eu ministrei o louvor e foi. E quando eu terminei de cantar, não vou cantar mais nada, eu estava fazendo uma oraçãozinha ali no final. Naquele momento, eu fui verdadeira diante de Deus. E parece que o ambiente mudou. Isso já aconteceu comigo. Então, às vezes a gente pode estar cantando por 30, 40 minutos e o nosso coração não se conectar, né? Eu acho que a adoração é muito mais do que um período de louvor, um estilo de música. A gente ouve isso já há muitos anos, acho que você ouve também, de que a adoração é um estilo de vida. Mas em se tratando desse momento de culto congregacional, de adoração congregacional, quando a igreja se reúne para prestar culto e a música faz parte disso, então eu creio que a adoração é quando realmente você consegue acalmar todos os pensamentos que não são ele, todas as vozes externas, internas, você acalma tudo isso e você consegue com o seu coração contemplar o Senhor, se ligar a ele e render a ele os seus sentimentos, as suas emoções. Acho que isso, esse âmbito de culto, né, isso para mim é adoração. Porque você tem 2 filhos, qual a idade? 9 e 6. Qual é o desafio de educar filhos de 9 e 6 anos numa sociedade que está avacalhando com a educação cristã? Ai, é um desafio e tanto. Nossa oração aqui em casa é, Senhor, nos ajude a transmitir o amor que nós sentimos pelo Senhor aos nossos filhos. Alguém já disse que a gente ensina o que sabe, mas reproduz o que é. Então, a minha oração é, Senhor, me dá graça para poder transmitir esse amor ao coração dos meus filhos. Eu não quero simplesmente que eles cresçam na igreja, aprendam uma série de regras e de bom comportamento. Eu quero que eles amem ao Senhor acima de todas as coisas. E o desafio é sempre esse, de estar compartilhando, de estar lendo as Escrituras com eles, memorizando alguns versículos, em cada oportunidade citar alguma coisa. Teve uma experiência ontem, a minha filha falou assim, mãe, fulana da escola disse que o pai dela tem um Lamborghini, que uma pessoa do condomínio tem um Lamborghini que custa R$1,5 milhão de reais. Eu falei, é mesmo, filha? É, mãe, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas a gente podia ter um Camaro. Eu falei, um Camaro, com certeza. Filha, mas o que você acha? Olha, a gente tem uma tia, a sua tia tal, ela não tem casa. Ela passou por um momento difícil, não sei o quê. O que você acha que seria mais legal? A gente gastar um dinheirão num carro ou ajudar a tia a comprar uma casa? Ah, não, ajudar a tia a comprar uma casa. Pequenas oportunidades que você tem para semear princípios da palavra de Deus, princípios cristãos. Eu acho que os pais têm que estar atentos a estar sempre semeando essas verdades no coração dessas crianças, né? Que o Senhor nos ajude nisso. Amém. Você também. Meu projeto são 12 filhos. Né? Opa, você tá devagar. Ô, Raquel, qual é o maior desafio de ser uma esposa segundo o coração de Deus? Porque hoje, por ser pastor, eu converso com muita gente que está muito distorcida a imagem do que é ser esposa e exatamente nesse contexto onde a criança também está sendo esmagada por informações esquisitas, as mulheres também estão sendo esmagadas. Também. Qual é o maior desafio ou qual é o conselho? Você fala o que você quiser. Eu entendo que a esposa, Deus, na estrutura familiar que eu acredito, que foi a que Deus projetou, né, o homem e a mulher formando uma família, eu acredito que o papel da esposa é justamente estar ao lado do seu esposo, ajudando e os dois construindo juntos, né? E num tempo onde se prega que a mulher é dona de si, a mulher é dona do seu corpo, a mulher faz o que ela quiser e faz e acontece, a gente tem colhido tanta desestrutura na família atualmente, inclusive nessa questão das crianças, justamente por essa confusão que aconteceu anos atrás na cabeça dessas mulheres e que tem sido distorcida atualmente, eu acho. Tem muita coisa que é válida, mas vem sendo exagerada em alguns sentidos. Mas o papel da esposa é de ajudar o seu marido, dos dois sonharem juntos, terem projetos juntos, dois se ouvirem, se ajudarem. A direção, na minha opinião, vem ao marido e a esposa abraça a causa junto. E quando... Você quis dizer isso mesmo. Eu disse isso, né? Eu tive uma experiência um tempo atrás que eu ficava assim, mas Má é o Marcelo, né?
Você tem certeza que Deus está falando com você? Eu só preciso ter essa certeza, eu preciso que Deus esteja te conduzindo. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, para mim está tranquilo, o que você falar está falado. E aí, eu não sou de buscar profecia, nunca fui, mas eu estava ministrando louvor num evento e o pastor, diretor do Mackenzie, pregou. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa vindo de um diretor do Instituto Mackenzie. Mas foi, ele me chamou para cantar uma música no final da mensagem, e aí eu fui para o teclado, e isso aqui, ele veio do meu lado, colocou as mãos sobre mim, e não falou fora do microfone, não falou com voz alta, não sapateou, não fez nada. Ele só falou, sou eu que oriento o seu marido. Entre outras coisas. Para mim foi assim, sabe, tipo assim, baixa a bola, coloque-se no seu lugar. E desde então eu venho tentando assim me colocar no lugar. É Deus que orienta o meu marido. Quando Deus dá uma direção ao homem e a mulher está junto com ele, os dois juntos na mesma visão, ainda que às vezes possa haver um pensamento ou outro diferente, mas quando há conversa, quando há diálogo, quando há relacionamento aberto e transparente, mesmo que haja diferenças, é possível caminhar juntos e chegar num alvo. Né? Vocês discutem muito? Não, a gente... Traz o Marcelo aqui. A gente discute quando necessário, mas realmente a gente não discute muito, não. A gente se dá muito bem. O Marcelo é um doce, né? Ele é. Aí fica fácil de lidar com ele. Com certeza, ele é um doce. Graças a Deus, ele é um doce. Raquel, existe um movimento hoje do desigrejamento, se essa palavra existe. E vocês estão muito envolvidos numa igreja local. E vocês sabem as delícias da igreja local e também os desafios da igreja local também, porque quando a gente coloca gente limitada caminhando junto, vai ter problema. Vai. Qual é a palavra para essas pessoas que estão, de alguma forma, desiludidas com o formato e acham que pode viver Jesus sozinhas, não é nem Jesus em casa, é Jesus sozinhas. Sozinhas. Isso vai totalmente contra o evangelho de Jesus, porque Jesus, em momento algum, ele mostrou que a vida com Deus pode se viver assim, alone. Ele sempre estava no meio das pessoas, ele o tempo inteiro estava no meio de multidões, ou quando ele não estava no meio das multidões, ele tinha pelo menos 3 com ele. Inclusive ele se bastava, ele podia ficar sozinho pois mesmo. Né? Eu me basto, mas mesmo assim ele estava sempre se relacionando, a importância dessa troca, desse se submeter, como diz um cara que eu gosto muito, ele fala que esse sujeitar-se uns aos outros, né, que a Bíblia nos ensina, é você se libertar do desejo, da necessidade de fazer tudo à sua maneira. Quando você se submete a alguém, você está se dizendo que não precisa ser só do jeito que você gosta, pode ser do jeito também. Isso, viver em corpo, isso nos ensina, né? Essa relação de você ceder, do outro ceder, de ser humilde, de serviço. Isso nos torna mais parecidos com Jesus. Então é muito difícil você servir a Jesus sem se relacionar com pessoas. E a igreja é um lugar ótimo para isso. Inclusive, eu acho o seguinte, que hoje eu acho que o número de pessoas que foram e não estão é o mesmo. É igual, né? 40 milhões. De pessoas que já participaram de uma igreja e não fazem parte hoje. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos congregando. E não deixem de congregar, dizia o escritor aos Hebreus, né? Ainda mais quando vocês veem que o tempo se aproxima. Então, mais do que nunca, essas pessoas precisam entender que mesmo num lugar onde existem pessoas difíceis, onde cometem-se erros, ainda assim é a igreja do Senhor. E a igreja é do Senhor. E continua sendo a igreja do Senhor, mesmo tantas vezes cambaleando aqui e lá. Deus vai tratar com essa igreja, Deus vai fazê-la igreja santa, sem mácula, sem ruga, e vai haver esse encontro e nós precisamos estar dentro desse barco. O Ademar diz, uma das músicas dele, que o dono da igreja não está morto. O dono da igreja não está morto. Eu gravei com ele. Estava lá. Raquel, qual é a pergunta que eu não te fiz que você queria que eu tivesse feito? Cara, e agora? Quem é Jesus para mim? Ótima pergunta. Raquel, quem é Jesus para você? Jesus é a minha vida. Jesus é meu Senhor, é meu dono, é minha alegria, é minha realização, é meu anseio, é o meu mestre, é meu amigo, é aquele a quem eu dediquei a minha vida. Quero dedicar muito mais, quero ser igual a Ele, quero adorá-lo, quero um dia poder estar literalmente prostrada aos pés dele e chorar ali nos pés dele pelo amor que eu sinto por ele. E quem sabe também em algum momento abraçar. Jesus é o motivo de eu estar viva. Jesus é aquele que me perdoou, que me deu uma segunda chance, que cobriu minha vergonha. Jesus é aquele que me amou até o fim, apesar dos pesares.
Jesus é aquele a quem eu consagrei a minha vida, a minha família, a minha história e com quem um dia eu vou me encontrar. Você já se decepcionou com Jesus? Eu não. Ele comigo já. E aí, Mas, como é que funciona quando você não é perfeita, Raquel? eu acho que isso ajuda a gente a entender que realmente não sou mesmo. E só serei no dia em que ele se manifestar, como diz as Escrituras, né? O dia que ele se manifestar, nós seremos como ele. Mas enquanto isso, eu estou buscando, você está buscando, a gente está buscando. E o bom é que os braços dele nunca se fecham. Pisa na bola, mas se o seu coração se arrepende, ele está lá de braços abertos para nos receber. Amém. Essa é a graça? É a graça. É a comunidade da graça? Amém, é também. Então, pessoal, estou aqui também para fazer um convite para você. No próximo dia 14 e 15 de novembro, a gente vai estar junto lá em Taubaté, num congresso Evangelho Simples. E o tema desse congresso é o Evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. É isso? É isso aí. É isso aí. A gente se encontra lá para a gente aprender, para a gente se conhecer, para a gente conhecer mais do Senhor, para a gente ser igreja, para a gente ser eficaz, para a gente ser luz nesse tempo que precisa tanto de luz. Se você puder, participa com a gente 14 e 15 de novembro em Taubaté. O endereço você vê aí embaixo. Perfeito. É isso? É isso aí.